Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Neemias. Esse homem, ele deixou uma vida de luxo, uma vida boa, para ajudar os seus irmãos que estavam sofrendo lá em Jerusalém. Neemias era um homem que conciliou uma vida espiritual com uma vida prática. Isto é, ele sabia orar, tinha uma vida de oração, mas também trabalhava. Também trabalhava de forma prática. Conciliou essas duas coisas. É uma história antiga, uma história de mais de 400 anos antes de Cristo. Mas uma história real. Uma história de pessoas com pessoas reais que nos ajudam a nos aproximarmos de Deus. Uma história que nos ensina, traz lições e exemplos para nossas vidas, para nós como povo, para nós como igreja. Nós possamos estar atentos agora, coração aberto para entender essa palavra, entender esse princípio que esse livro nos traz, que essa vida de Neemias traz para nós. Eu lembro que em maio o pastor Wilson nos agraciou com esse mesmo livro. Não essa mesma história, foi uma ênfase no povo, lá no capítulo 8, que teve um avivamento, teve um arrependimento, e Deus pôde mostrar o seu poder ali para aquele povo. Foi edificante, e eu confesso que quando pensei em falar em Neemias, eu pensei em falar realmente sobre esse povo, mas nessa disposição que esse povo tinha, que esse povo teve, de construir aqueles muros, daquela união que eles tiveram. Esse era um ponto, esse era um destaque. Mas também tinha um outro ponto que eu queria destacar daquelas pessoas que não quiseram participar. Existiram pessoas que não quiseram participar. E também um outro aspecto de pessoas que não estavam muito contentes, estavam irritadas com aquilo, que eram os inimigos. Mas aí a gente li o texto e me saltou aos olhos o primeiro capítulo de Neemias, com algumas atitudes iniciais que ele teve em relação ao relato que ele recebeu do que estava acontecendo em Jerusalém. Aquilo realmente é importante para nossas vidas. E hoje eu queria meditar justamente em relação a esse primeiro capítulo. Vale destacar que este livro é uma narrativa histórica, composta por vários documentos. Não é uma historinha, não é um mito, uma lenda. Não. Aquilo aconteceu realmente. As pessoas são reais. Uma história real. E nós vamos poder, através dessa história, aprender um pouco mais de Deus, quem é Deus e quem nós somos. Queria, antes de ler o primeiro capítulo, orar com vocês. Senhor Jesus, te agradecemos pelas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor está conosco em todos os tempos, em todos os momentos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque temos em ti, Senhor, a nossa salvação. Ajuda-nos no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a sempre fazer a tua vontade. E obrigado porque temos a tua palavra de forma tão livre. E ajuda-nos a buscá-la diariamente, em todos os momentos. Em teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, eu vou
ler o primeiro capítulo. São 11 versículos. Vou ler com vocês. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês que Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Queria destacar, a primeira coisa que eu queria destacar é que Neemias sente o golpe. Neemias recebe esse relato de que o povo está sofrendo, os irmãos estão sofrendo, de que os muros foram derrubados, e ele sente o golpe. Ele senta e chora. Ele lamenta por dias. E ele jejua e ora. Irmão, aqui vai uma pergunta para nós. Como está a nossa sensibilidade? Quando nós recebemos uma notícia ruim de nossos irmãos, uma notícia nada agradável, uma notícia em que nossos irmãos podem estar sofrendo qualquer tipo de coisa. Pode ser perseguição, pode ser de ordem de saúde, pode ser alguma outra coisa. Mas qual é a nossa reação quando recebemos uma notícia dessa? Quando é que nós realmente sentamos e choramos? Será que realmente estamos sensíveis ao ponto de lamentarmos e de jejuarmos? Será que estamos ao ponto de orarmos
Acho que orar pode ser que você tenha dito sim, eu oro quando recebo uma notícia dessa. Mas esse orar realmente é sentido de estar sofrendo junto com esses irmãos que estão sofrendo? Neemias, ele sente tudo isso, ele sente esse golpe. Mas uma coisa que é importante destacar nessa reação de Neemias, ele busca a Deus. Ele busca Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Neemias busca a Deus. Ele jejua. Uma atitude notável. Por que Deus? Por que ele busca Deus? Porque Deus é o único que pode realmente resolver esse problema. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi, que relatava, que falava de Adão e Eva. A história nós conhecemos. Adão e Eva tinham acabado de desobedecer a Deus. E Deus, na virada do dia, vai até lá. Qual é a reação de Adão e Eva? Se esconder de Deus. Ou tentar se esconder de Deus. É incrível, mas o único que poderia resolver o problema, eles se esconderam. Era o único que podia. E mesmo depois de que Deus já estava falando com eles, quando Deus questiona o que aconteceu, a atitude de Adão é de: foi a mulher que tu me deste. A atitude de Eva é: foi a serpente que me enganou. Mas eles não buscam a Deus para resolver o problema. E aqui a gente vai para o segundo ponto, quando Neemias, ele vai até Deus, mas ele não vai só pedir para resolver o problema. Ele lembra da aliança, ele lembra das promessas de Deus. Mas uma coisa muito importante, ele se arrepende, ele vai arrependido até Deus. Ele reconhece a sua culpa, reconhece a culpa dele e reconhece a culpa do povo. Ele chega totalmente dependente de Deus. Ele lembra da misericórdia de Deus. Lembra que Deus tem misericórdia daqueles que amam e que guardam os mandamentos de Deus. Ele vai arrependido. Ele não culpa a Deus. E não foi a primeira coisa que ele foi já pedir para resolver o problema. Primeiro ele reconhece o seu próprio erro. É como se ele estivesse dizendo assim, traduzindo o que ele disse. Traduzindo essa reação de Neemias, é dizer, nós merecemos o que está acontecendo. Russell Shedd um dia disse: não existe avivamento sem arrependimento. Eu não sei se quando ele disse isso, ele estava pensando nessa história de Neemias. Mas ela se aplica. Se aplica a essa frase de Russell Shedd. Neemias, ele conhece as Escrituras e recorre a elas, mas não para cobrar a Deus, nem para mandar, porque ninguém manda em Deus, mas para
pedir de forma decisiva, mas para pedir de uma forma humilde, contrita, ele pede a Deus que lembre da sua aliança. Aquele povo que, se o povo fizer o que ele manda, ele vai se juntar novamente. Mas ele sabe, porque ele confessa o pecado, como lemos, ele confessa o pecado dele e do povo, reconhece a culpa deles. Como eu já disse, traduzindo, eles merecem o que está acontecendo. Porque ele sabe, e nós sabemos, é isso que nós devemos reconhecer como Neemias, que nós merecemos a morte. E não chegar até Deus que nós somos alguém. Nós conhecemos alguma coisa. A última bolacha do pacote. Não, nós merecemos a morte. Nós devemos reconhecer isso. Devemos reconhecer e saber que, se não fosse pela misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. Ter o reconhecimento, saber, reconhecer que nós somos salvos, porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou tanto que enviou o teu Filho para morrer no nosso lugar. Esse amor tão grande nos resgatou das trevas. É extremamente importante sabermos as Escrituras. Extremamente importante saber por quê. Porque as Escrituras elas vão nos ensinar quem é Deus e quem somos nós. A palavra de Deus nos ensina qual é o lugar de Deus e qual é o nosso lugar. Por isso nós devemos sempre buscar o conhecimento da palavra de Deus. Neemias, aqui na última linha desse capítulo, tem algo interessante. Pode passar desapercebido, mas é algo importante. Parece algo insignificante. Simplesmente diz: nessa época eu era copeiro do rei. Quem era copeiro do rei? Copeiro do rei era algo importante. Alto oficial do castelo, do palácio. A grande honra para os persas. Tinha uma vida de luxo. Pessoa de alto escalão. Só que essa pessoa se humilhou. Essa pessoa de alto escalão, de honra, uma vida tranquila, ela se humilha diante de Deus. Ela reconhece os seus erros e vai na presença de Deus, sabendo que não tem direito a nada. A oração, o choro, o arrependimento, a súplica, ela não tem classe social, cultural, racial ou outra diferença qualquer. Não importa quem você é. Reconheça, confesse os seus pecados.
Reconheça diante de Deus quem você é. E Ele vai ouvir a tua súplica. Volte para Deus, assim como o filho pródigo, lá em Lucas 15. Volte para Deus como o filho pródigo, reconhecendo que errou e que fez besteira. Reconheceu o seu erro, arrependido, e o Pai o recebeu de braços abertos. Volte para Deus, como estava no letreiro da nossa igreja, que agora está estampado em nossa camisa. Volte para Deus. Zurück zu Gott. Eu sei que meu alemão não é tão bom. Talvez os alemães agora estejam rindo, mas volte para Deus. É sério. Não importa a sua posição, não importa se você é médico, se você é professor, cientista, motorista, esportista, ou se é letrado ou não. A oração, o choro, essa parte espiritual, não é só para o pastor, não é só para o diácono, não é só para alguém de posição que teoricamente espiritual. Não, irmãos, é para você, para mim, para todos nós. Não importa. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós devemos chegar até Deus como Neemias chegou. Arrependido. Confessando os seus pecados. Porque Deus vai ouvir a nossa súplica. E eu recomendo que você, irmão, eu, todos nós, estudemos esse livro. Atentos aos detalhes, atento a todas as coisas que estão acontecendo ali na vida das pessoas, na vida de Neemias, de Esdras também, para tirar essas lições para a nossa vida, lições para a nossa igreja. Que possamos estar sensíveis ao sofrimento dos nossos irmãos. Que possamos estar de coração realmente arrependido e pedir humildemente que Deus nos ajude a resolver esses nossos problemas, essas nossas aflições. Que sejamos práticos, assim como Neemias foi. Mas antes de tudo, buscar a Deus em primeiro lugar. Porque Ele é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força e poder. O único que é capaz de nos ajudar. O único que é capaz de nos dar sabedoria para fazermos a tua vontade, que é agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Irmãos, Deus está conosco. Ele nos ouve. Quando chegamos a Ele, de coração, verdadeiramente, coração aberto, coração contrito. Que sejamos assim, como Neemias, confessando nossos pecados, sabendo quem nós somos e quem Deus é. Amém.